noite a você que nos acompanha a partir de agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Opinião Pernambuco pelas rádios Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM. E você também pode nos acompanhar pelo canal do YouTube da TV O Recife. O Outubro Rosa é a campanha que marca o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. O objetivo é alertar a sociedade sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum da doença. Segundo dados de 2022 da Organização Mundial de Saúde, são mais de 2.200.000 casos em todo o mundo a cada ano. Estima-se que cerca de 1 a cada 12 mulheres vai desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. A doença é a principal causa de morte entre elas. Muitas mulheres ainda encontram dificuldade para ter acesso à informação e aconselhamento qualificado sobre o assunto e aos seus serviços de saúde. As principais dificuldades são o diagnóstico tardio, a falta de acesso a cuidados médicos adequados, desafios emocionais e psicológicos por conta da doença e a qualidade de vida durante e após o tratamento. Para ajudar a gente a entender mais e ajudar quem está por perto de nós recebemos hoje no Opinião Pernambuco Mirela Ávila, médica radiologista e especialista em mama, e Alessandra Saraiva, médica mastologista. Sejam muito, muito bem-vindas, é muito bom tê-las aqui. Obrigado pelo tempo desprendido, gasto aqui com a gente. Senhoras, no passado, assim, num passado recente, não muito distante, todos os tratamentos de câncer de mama eram iguais. A mulher podia ter um nódulo de 0,5 centímetro, de 5 centímetros, ela ia provavelmente ter que tirar o seio fora, assim, fazer uma cirurgia muito assim, devastadora psicologicamente. Hoje sabemos que o câncer de mama são diversas doenças e diversos tratamentos. Não é uma coisa assim tão simples, tão fácil a gente entender. A gente pode começar essa conversa tentando explicar que tipos de tumores são esses e que tipos de tratamentos a gente tem disponível, assim, pelo menos nesse primeiro leque de opções. Primeiramente, boa noite, Josimar, boa noite a todos. Bem, realmente o que você falou, tudo que você falou são verdades, né? Não errei em nada, pelo menos. Não, você está de parabéns, é isso mesmo. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas tem um lado positivo que é nisso que a gente enxerga o nosso dia a dia, é nisso que a gente trabalha, o horizonte que nós lutamos e trabalhamos dia a dia. Realmente, como você falou, o câncer de mama não é uma patologia única. O câncer de mama é uma patologia ampla. Além de ter vários sítios, como o carcinoma ductal, que é o mais comum, que é ele surge dentro do ducto, existe o lobular, existe o mucinoso, então existem vários tipos de cânceres devido à localização histológica da célula. E mesmo dentro daquela classificação, vamos dizer assim, o ductal, que é o mais comum, tá? Ele tem as características, cada caso, cada câncer, cada paciente vai ser tratada individualmente. Como assim? Nós, hoje em dia, não tratamos o câncer como era tratado há 10, 20 anos, né, Mirela? Quando eu digo sempre que era receita de bolo. Tirava a mama, fazia químio, fazia rádio e a paciente, a mulher, esperava a morte. Voltava para a vida, mas espera da morte. Hoje em dia, tudo isso mudou, né? Então, eu estou a mastologia há 20 anos, então eu ainda peguei um pouco dessa história, mas sou muito grata por ver tanto progresso no tratamento do câncer de mama. Do diagnóstico ao tratamento e ao futuro, ao prognóstico. Então, a gente tenta, quando a gente tem um diagnóstico, Josimar, de um câncer de mama, a paciente, primeiramente, fica logo, né, lógico, ansiosa em tratar. Né? Eu quero fazer a cirurgia, quero começar o tratamento, mas a gente precisa saber qual o tipo exato daquele tumor, a que ele é sensível, como nós vamos tratá-lo, é assinatura genética. Josimar, existe vários, mas apenas você com seu CPF, com sua identidade, com sua data de nascimento, nome de mãe. Então, é isso que nós fazemos. O tratamento, ele é alvo. Então, a gente pega uma paciente com tumor de 1 centímetro
e que vai começar o tratamento com quimioterapia. Outras pacientes que têm tumor de 10 centímetros, que a gente não faz quimioterapia, que a gente vai começar com tratamento cirúrgico. Então, a gente vê o porquê do número tão grande de óbitos de pacientes por câncer de mama. Por quê? Antigamente, a gente não sabia realmente como tratá-las. E hoje, estamos sabendo e cada vez mais queremos saber e tratar as nossas pacientes. Doutora Mirela é especialista em radiologia, especialidade também em mama. Talvez eu esteja fazendo uma pergunta agora que talvez não seja mais indicada para quem está ali no diagnóstico, mas serve para as duas. Posso ouvir as duas tranquilamente. Se eu fosse uma mulher, eu não queria, é claro que nenhuma mulher supõe um câncer de mama em situação nenhuma, mas eu não queria ter que sentir um nódulo, apalpar e sentir, peraí, tem um caroço aqui, tem alguma coisa errada aqui, para começar um tratamento. Mas eu também não sei a que tempo atrás, se é recente ou não, se recomendava, ou se recomenda ainda, que se faça o autoexame o tempo todo. Então, eu pergunto, em que medida isso ainda é eficaz, em que medida isso ainda serve, assim, para, de alguma maneira, que o autoexame ainda é eficaz? Em que medida? Diante de tantos outros exames que a gente tem também, né? Boa noite, Josimar. Boa noite, ouvintes. Minha colega querida Alessandra. Bom, excelente sua colocação e sua pergunta, porque realmente é a dúvida. As mulheres perguntam muito isso a gente. Doutora, não vou me tocar porque isso me traz ansiedade, adianta, eu faço exame. Algumas outras não têm esse acesso a exames. Então, a resposta é o seguinte. Voltando à primeira pergunta, para a gente poder conseguir chegar ao momento que nós estamos de tratamentos muito menos agressivos, cirurgias bem menos mutilantes, a gente precisa ter diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce quer dizer a lesão no estágio mais inicial. É a lesão que tem um percentual de cura elevadíssimo. 95% de chance de cura. É um dos tumores mais curáveis, por incrível que pareça. A gente escuta tanto, né, como assombra tanto as mortes por câncer de mama, mas ele é um tumor muito curável, quando detectado precocemente. A percepção é, para detectar precocemente, eu não vou estar palpando uma alteração. Essa alteração ela está tão pequenininha ali que ela ainda não tem sinal clínico. Ela não chega a fazer uma retração na pele, ela não forma um caroço palpável. E por isso que nós reforçamos muito que mais importante é, se você está naquela faixa etária de maior risco, se você realmente tem outros fatores de risco, buscar fazer exames de imagem que possam trazer um diagnóstico precoce. Mas quer dizer que é mais interessante você apalpar o seu histórico do que apalpar o seio, necessariamente? Não necessariamente. Na verdade, a gente tem que juntar as duas coisas. Por quê? Câncer de mama, em sua maioria, diria que até 90% deles, tem uma biologia de crescimento lento. Então, quando a gente faz um exame de imagem entre um ano e outro, é o suficiente de tempo para eu pegar um crescimento de tumor ainda pequeno. Mas os outros 10% desses tumores de mama são muito agressivos e podem aparecer da noite para o dia. Principalmente o tipo de tumor que a gente chama de triplo negativo. Ele é um tumorzinho que ele vem com todos os marcadores negativos, ele tem um potencial mais agressivo e ele tem uma capacidade de proliferar muito rapidamente. Então, tem paciente que para você dizer, doutora, isso não estava aqui semana passada. E é verdade. E esse tipo de tumor, a gente chama ele de carcinoma de intervalo. Ele vai aparecer entre um exame de imagem e outro. Não é o mais frequente, não é o fim do mundo, ele é tratável hoje, por isso, várias toda opções. Essa polêmica e essa variação até de opinião sobre os intervalos. Os intervalos entre um exame e outro também. Isso. A gente vai chegar lá também nesse ponto específico. Vamos lá. Reforçando que a mulher tem que conhecer seu corpo. São as duas coisas. Ela tem que conhecer seu corpo e ela tem que buscar entender quais são os exames também periódicos que ela vai precisar fazer para que juntos a gente tenha esse diagnóstico precoce. Ainda pensando no panorama geral da questão que a gente está tratando, os seios, é quase a necessidade de falar da importância que os seios representam para a autoestima da mulher. E aí vem o trauma psicológico quando você precisa mexer nessa área. Só em mexer ali, não sendo para efeito estético, já é uma coisa do outro mundo. O trauma tem que ser previsto, tem que ser trabalhado o tempo todo. Como é que vocês ajudam a lidar com a cabeça do paciente
ainda pensando nesse panorama geral da doença. A gente nem depois vai entrar nas particularidades todas e tal, de outras questões, mas como lidar com esse trauma e se a medicina tem algo a acrescentar, o que acontece, né? Como é que eu posso tranquilizá-la do ponto de vista da técnica agora? Eu acredito que a base de tudo é o autoconhecimento. Autoconhecimento, quando eu falo, é da própria pessoa conhecer o próprio corpo, a própria história e ter um médico que acompanhe esse seu histórico. Então, o que a gente fala, um mastologista para chamar de seu. Antigamente, a mama era tratada com observada, né? Pedir os exames, o ginecologista. Quando tinha alguma alteração, mandava para um cirurgião. Se fosse um câncer, ia para um cirurgião oncológico, depois... Então, era uma área que todo mundo mexia. Uhum. Então, hoje em dia, assim como antigamente, quem tinha hipertensão, pressão alta, ia para um clínico. E hoje em dia, nós temos o cardiologista. Então, nós temos a orientação de cada um ter um mastologista para entender a sua mama. Mirella tem os fatores de risco dela. Alessandra tem os fatores de risco dela. Então, cada paciente vai ser orientada da melhor forma. E, principalmente, a gente precisa colocar para a população, daí sim, o objetivo do Outubro Rosa, que o câncer de mama tem cura, sim. Em 95% de chance de cura, Josimar. E por que é o câncer que mais mata mulheres no mundo? O que é que está errado? As contas não batem. Falta o diagnóstico precoce. Então, a gente tem que tirar esse medo. Se a gente viver no medo, não existiria radiologista mulher, não existiria mastologista mulher. Então, a gente precisa entender que o rastreio tem que ser feito. A gente precisa aprender a se tocar. Eu tenho pacientes que dizem, eu tenho uma filha que tem 18 anos, ela precisa fazer exame? Ela precisa conhecer o corpo, ela precisa se tocar. Então, a gente tem que tirar esse medo. A partir do momento que a gente sabe que o número é 95% de chance de cura, e a mulher se toca, a mulher faz os exames, ela pode um dia ter câncer, mas ela vai ficar curada. Então, é isso que a gente tem que tratar, o psicológico da paciente. Saber que a mama é importante, o psicológico é importante, mas a mama não é um órgão vital. A gente vai fazer cirurgias cada vez menos invasivas, tá? A gente preserva a mama, mas muito pior são cânceres como a gente pensa, no estômago, no intestino, no pâncreas. Vital, você diz em relação à funcionalidade, Funcionalidade, né? entendeu? Então, assim, a função da mama é amamentar. O que a gente tem que fazer é descobrir precocemente para a gente ter tratamentos menores, com cirurgias menos agressivas, preservando a própria mama, fazer menos tratamentos como quimioterapia, para não chegar a ter uma lesão que realmente vai levar a paciente até um óbito, que são as metástases para ossos, para cérebro. Então, o que a gente tem que fazer é a prevenção e diagnóstico precoce, e dessa forma a gente vai estar melhorando o psicológico e o receio do câncer de mama. Um dos desafios que eu tenho nesse tipo de entrevista nesse e outros também, é tentar trazer perguntas que reflitam o pensamento ou o desejo de quem está lá fora, o máximo de maior quantidade de gente possível que queria saber aquela resposta. E aí, pensando nisso, vem uma questão que, pontuada pela mídia assim, muito violentamente, que varreu o mundo inteiro essa informação. Angelina Jolie decide retirar as duas mamas. A gente sempre espera já essa pergunta. A pergunta vai ter que vir, né? Tem, mas é Mas ótima. ela pergunta, todo dia a gente recebe essa pergunta. Ela decidiu retirar as duas mamas porque, num estudo genético, ela foi informada ela que ela tinha uma elevada possibilidade de ter câncer de mama. Ela tem uma mutação genética. O que é que explica? Como é que a gente entende essa questão? Seguinte, a maioria dos cânceres de mama não são em pacientes com mutação genética. Primeira coisa que a gente tem que entender. Ela era uma exceção ou fazia parte de um grupo bem menor? Bem menor. Então, a gente tem que entender que, você mesmo falou, a cada 11, 12 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Certo. Então, mas é melhor a gente tirar a mama porque vai fazer com que ela não tenha câncer. Primeiro erro. Isso não quer dizer que a paciente não vai ter câncer. A cirurgia que a Angelina Jolie fez, ela é uma cirurgia redutora de risco, tá? E ela fez porque ela tem uma mutação genética, assim como ela retirou os ovários numa fase, inclusive, jovem. Então, ela entrou na menopausa jovem. Então, a gente mesmo... Detalhe que quem é que vai querer entrar na menopausa, sofrer os efeitos da menopausa, né? Porque vai ter possibilidade de ter um câncer de ovário. A mama funciona da mesma forma, tá? Claro que com menos sintomas, mas toda cirurgia tem seu risco.
Então, a gente tem que colocar na balança, como eu digo sempre aos pacientes, o benefício de fazer essa cirurgia para o risco, tá? Essa cirurgia é uma cirurgia que a gente retira a glândula mamária, preservando pele, a areola. E muitas vezes ocorre um risco de ter necrose da pele, necrose da areola, e a paciente pode perder a pele, a mama e até a prótese. Então, a gente precisa entender que essa cirurgia é realmente válida para as pacientes que vão ser beneficiadas. Porque no final você pode ter um resultado bem mutilante e nunca ter tido câncer. Porque a cirurgia, que a gente chama de redutora de risco, né? Ela não é uma cirurgia estética. É a mesma questão de você ver um paciente correndo com prótese e outro correndo com prótese, com a perna normal. É interessante, porque ela não é uma cirurgia estética, ela não se encaixa na cirurgia necessária, porque você não tem um tumor ali, e ela fica onde? Do ponto de vista do plano de saúde, não tem cobertura nenhuma, Tem, claro. sim, para esses casos. sim. Aí é que tá. A gente precisa, por isso que a gente fala, o paciente precisa ter um diagnóstico. Tá? A paciente chega para mim e ela vem como rastreio. Ela vem, eu vou fazer todo o histórico dela, tá? Pessoal e familiar. E desta forma eu vou ver se ela tem realmente fatores de risco. Eu tenho uma paciente que ela teve mãe com câncer de mama e avó com câncer de mama, ambas jovens. Ela veio para mim por causa de uma alteração, pediu uns exames de rastreio, além da mamografia e da ultrassom, uma ressonância, que Mirela vai saber explicar melhor depois, a conduta. Então, pedi, que faz parte do rastreio de paciente de risco, e a gente visualizou uma outra lesão que não tinha sido vista nos exames anteriores. Biopsiamos e deu realmente um carcinoma pequeno. Essa paciente foi realmente estudada e não teve alteração genética. Só que ela já entra em outro patamar. Ela mesma, paciente de 37 anos, com história própria para câncer de mama. Então, a gente tratou a lesão e fez a cirurgia redutora de risco. Então, cada caso, a gente tem que ser avaliado. Só um particular, o que seria uma história própria para o câncer de mama? Ela própria teve o câncer de mama. Ela, nesse diagnóstico, com 37, essa lesão foi biopsiada e deu um carcinoma. Ah, tá. Além dela ter, porque ela tem a história familiar, Sim. mas não deu alteração genética, não teve mutação quando ela fez o estudo pessoal. Mas ela tem história pessoal própria de câncer. Então, resumindo, cada paciente tem que ser analisada. A gente realmente faz muito essa cirurgia, inclusive os planos de saúde cobrem, tá? A paciente tem essa cobertura não só da retirada, da reconstrução, mas tem que realmente ter a indicação da cirurgia. Não é porque eu tenho nódulos benignos que eu vou retirar a mama porque nódulos não é um fator de risco para câncer. Às vezes a paciente não tem nenhum nódulo mamário, tá? Que a gente pode biopsiar, são nódulos benignos, mas ela tem uma história familiar. Então, a gente tem que avaliar o fator de risco dessa paciente e, se ela for beneficiada, aí sim faremos a cirurgia que a Angelina Jolie fez e que ela fez corretamente. Ela teve mãe, avó, tias. Ela tem uma mutação no BRCA, que é das mutações genéticas, e realmente ela foi beneficiada e ela retirou as mamas. Mas a gente tem que entender que, como a gente falou, não é uma cirurgia estética. A paciente chega muitas vezes achando que vai fazer uma plástica de mama e vai evitar ter câncer. Não é bem assim. Eu queria complementar um pouquinho sobre a parte de risco, né? Nem todo mundo tem acesso a fazer exame genético, teste genético. Então, assim, para exemplificar para a imensa maioria das mulheres, como é que você entende se você é uma pessoa de risco? Poxa, eu estou de risco, não sou de risco? Eu deveria começar quando, né, a ter essa preocupação? De todas as pacientes que a gente diagnostica de câncer, apenas 15% a gente consegue fazer algum link hereditário, genético. 85% vão dizer você que nunca tiveram nada na família, não tem nenhum parente, é a primeira vez. Então, a imensa maioria das mulheres não vai ter realmente o histórico. Mas aquelas que têm, geralmente têm uma genética onde ela tem parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama ou ovário. O ovário anda junto com mama, tá? Principalmente se esse parente de primeiro grau foi jovem, antes dos 50 anos. Então, essa história aí já fica uma história bem mais forte para a gente pensar num padrão aí hereditário. E mulheres que tiveram irradiação prévia do tórax, por exemplo, pessoas jovens na adolescência trataram linfoma
no mediastino e precisaram irradiar o tórax, ela passa a ser uma mulher de risco para desenvolver câncer de mama. Uma das questões que eu ia levantar depois é se essa repetição de exames pode prejudicar. Não a repetição de exames não, mas a irradiação do tórax numa radioterapia tratando tipo um linfoma. Sim. É uma irradiação de altíssima dose. Essa irradiação pode fazer modificações no tecido mamário, que está ali no meio do caminho, né? A radiação foi, na verdade, direcionada para dentro do tórax. E essa irradiação pode fazer com que você venha a ter uma modificação do tecido que aumente o risco de ter câncer de mama. A mulher ter feito algum tipo de biópsia que dê uma lesão que a gente chama de alto risco, são lesões precursoras, pode também aumentar o risco dela ter câncer de mama. Então, essas mulheres, a gente olha de uma forma diferente. Ela precisa começar um rastreamento mais cedo, com várias alternativas, né? As mulheres, em geral, não tem um fator de risco nenhum. Eu não tenho fator de risco. Ela tem que buscar fazer esses exames periodicamente, pelo menos após os 40 anos de idade. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. A minha diretora já vai me confirmar ali que deve estar faltando uns 5 minutos para acabar esse bloco. Eu vou reservar esses 5 minutos para a gente discutir esse último ponto falado nessa pergunta anterior, nessa resposta anterior. O Ministério da Saúde recomenda a mamografia a partir dos 50 anos. Já estão rindo? Já estão rindo porque já sabem que essa pergunta viria. Várias sociedades de médicos recomendam aos 40. Ainda existe muita confusão, né? Do paciente, é natural que isso aconteça. Qual o intervalo da mamografia, de quanto em quanto tempo e quando começar? E aí, nesses 5 minutos, que eu estou cobrando muito de vocês, a gente vai precisar falar de carcinoma de intervalo, que eu já ouvi falar essa expressão aqui, vou deixar bem explicadinho. A influência da menopausa, que também acho que tem a ver com essa questão. E quando se deve começar e com que periodicidade? Então, Antes, deixa eu fazer só uma para Mirella, que eu acho que essa pergunta é muito propícia para ela, né, a questão da imagem, mas aí só um tópico que antes da imagem e de saber se a paciente é de risco é fácil quando a gente tem uma história familiar. Eu tive uma avó, uma mãe com câncer de mama. Eu vou saber que eu sou um paciente de risco. Mas tem outros fatores de risco: obesidade, sedentarismo. Então, a gente tem que entender quais são. Então, daí, como eu falei, a gente tem a necessidade do paciente ter um especialista para fazer todo um histórico pessoal, familiar e guiar a paciente da melhor forma. Para saber se a paciente vai fazer os exames de ano em ano, de 6 em 6 meses, que exames vai fazer, aí sim, a doutora Mirella vai explicar. E imagina o nível do cuidado, da atenção, do carinho do médico que atende essa pessoa lá no SUS, quando ela não tem tanta disponibilidade desse leque todo de especialidades médicas, e um médico só tem que apontar em várias direções e tem que deixar tudo bem indicado. Eu digo que antes de ir médico, ele também tem um componente social, porque a gente é muito fácil, às vezes é fácil a gente prescrever, solicitar um exame quando a gente sabe que o paciente pode fazer. Mas no SUS, a gente tem que se adaptar. A limitação dos 50 anos, que aí ela é muito forte. forte. O que a gente Mirella vai falar, essa questão de 2 em 2 anos. De cara, eu vou lhe dizer um número, que são 2 estudos mais recentes que foram publicados com dados de população brasileira e que mostram que 40% dos diagnósticos de câncer de mama no Brasil ocorrem antes dos 50 anos. Antes dos 50 anos. É quase metade dos casos de cânceres de mama ocorrem antes dos 50 anos. Eu tenho a impressão que tinha uma pesquisa que era antes de uma idade mais nova ainda. Antes dos 40, um estudo lá de São Paulo, do ICESP, mostrou 21%. Antes dos 40, que é principalmente entre 35 e 40. Mas, geralmente, no Brasil, ficava em torno de 10% antes dos 40. Mas esse estudo, que foi o Amazonas, mostrou para a gente a população brasileira, a mulher brasileira, tendo um perfil muito jovem de câncer de mama. Isso nos preocupou muito. A gente vem tratando demais nas sociedades, nos nossos eventos, e tentando fazer uma força muito grande em meio, assim, às pessoas que têm acesso a modificar isso, né, numa alta escala, que a gente precisa observar a nossa mulher brasileira de uma forma diferente, e o rastreio precisa começar mais cedo. Sem dúvida, a partir dos 40 anos, uma vez ao ano, a cada 2 anos é muito tempo para uma lesão crescer e avançar. Por favor, repita, doutora. Uma vez ao ano, a partir dos 40 anos.
Mulheres com menos de 40 anos e que tenham fatores de risco precisam buscar uma consulta com um especialista, seja um ginecologista, de preferência um mastologista, que às vezes nem todo mundo tem esse acesso, para que exista uma forma de verificar que fatores de risco você tem e se está apropriado para você realizar alguma mamografia de início mais precoce, que às vezes é indicado começar até os 30 anos de idade, se tiver risco, ou fazer uma ultrassonografia anual ou ressonância das mamas anual. Isso aí fica para aquele grupo de pessoas com risco mais elevado. Mas, para toda e qualquer mulher, mamografia uma vez ao ano a partir dos 40 anos. Depois dessa faixa etária, existe uma recomendação que a gente, aos 74, a gente pare esse rastreio, caso a mulher não tenha mais uma boa expectativa de vida. Se ela não tem uma qualidade, uma condição de saúde boa, se ela está no estado de saúde que não faz mais sentido rastrear, buscar uma doença assintomática, a gente para. Mas hoje, essa não é a realidade. Tive Hoje dificuldade de entender essa situação. Locomoção. Eu tenho uma mãe de 74 anos. Imagine Locomoção. isso. Você tem uma pessoa que está acamada, que está no home care, que tem uma situação, entendeu? Então, assim, tem 74 anos e está bem, continua, não para. E é uma vez ao ano, do mesmo jeito. E entra nessa questão de cada mulher ter que ser avaliada individualmente. A gente tem paciente com 45 anos que tem Alzheimer, que está em cima realmente de uma cama, acamada, que não tem condições de fazer uma mamografia. Então, realmente, a gente não vai fazer um segmento. Temos paciente com 80, eu tenho um paciente com 88 que vai de salto Jogando no bola. consultório, que vai caminhar todo dia. Então, eu vou dizer, quando ela vai parar de fazer o exame? Não. Então, a gente tem que entender que cada caso é um caso. A gente não pode chegar e dizer exames a partir dos 50 anos, de 12... Não, gente. A gente tem que entender que o câncer de mama tem que ser tratado, diagnosticado precocemente e tratado da forma mais rápida possível para termos a cura. A mulher brasileira hoje, e a gente sabe que a realidade da imensa maioria é usar o nosso Sistema Único de Saúde, ela tem muita dificuldade em realizar uma mamografia de rastreamento antes de 50 anos. Então, assim, a gente precisa, como população, e aproveitar, a gente está no Outubro Rosa, né? Mas a gente precisa, como todo cidadão, buscar, a gente tem que tentar conseguir mudar essa realidade. Tem muita coisa sendo feita. Eu acredito realmente que a gente está em vias de conseguir modificar isso. Mas a nossa mulher brasileira, jovem, principalmente a faixa entre os 40 e 50 anos, ela está muito descoberta. Essa resposta ficou só pela terceira vez, repetindo 40 anos, uma vez a cada ano. Mamografia anual a mamografia. partir dos 40 anos. Isso. E essa resposta passou por uma expressão que é o carcinoma de intervalo. Tem a ver com isso? Me explica, por favor. O carcinoma de intervalo, ele é exatamente aquele tumor que tem um padrão mais agressivo, que não é o mais comum do câncer de mama. Mas que é mais frequente, inclusive, em mulheres jovens. Isso, aparece mais em mulheres jovens. Então, assim, o carcinoma de intervalo, ele geralmente é um tipo de tumor que acontece muito mais nos grupos de alto risco. São mulheres que a gente acaba fazendo uma avaliação e vê que ela está no alto risco, e essas mulheres, elas acabam sendo rastreadas a cada 6 meses. E aí, nesse grupo, ressonância magnética tem muita diferença. Aí lá vem a gente trazer para você um exame que é pouquíssimo disponível. Para a saúde privada é uma realidade muito mais fácil, para a saúde pública é uma realidade bem difícil, caro, complexo, mas hoje, em todas as guidelines, em todas as recomendações de sociedade, é o exame ideal nessa mulher jovem que a gente tem um receio que ela tenha um carcinoma de intervalo. Pausazinha rápida para o intervalo. A gente está no Opinião Pernambuco, transmitido pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM, pelo canal de YouTube da TV O Recife. A gente está falando do Outubro Rosa, uma campanha que marca o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Eu estou recebendo Mirela Ávila, médica radiologista, especialista em mama, e Alessandra Saraiva, mastologista, médica mastologista. É uma pausazinha rápida para o intervalo, já já a gente volta com outras respostas interessantíssimas dela. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, transmitido pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM, pelo canal do YouTube da TV O Recife, falando hoje do Outubro Rosa, que trata do câncer de mama. Uma campanha que marca o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Eu estou recebendo Mirela Ávila, médica radiologista, especialista em mama, e Alessandra Saraiva, médica mastologista. Doutoras, é verdade que os tumores estão aparecendo cada vez mais cedo nas mulheres. Então,
Vamos lá, eu quero um caso típico de uma mulher que, ali, 28, 29 anos, ela achou que precisava fazer um exame, fazer uma mamografia. Ela está completamente fora da faixa de maior incidência do câncer de mama. Que tipo de dificuldade ela vai encontrar? É possível descrever isso? Claro. Primeiramente, temos que entender que o câncer de mama é uma doença sistêmica. Ela não é só da mama. O que significa? Que ela tem vários fatores, tá? Então, a gente tem que entender, primeiramente, os fatores de risco, tá? E, inclusive, a gente tem que entender sobre prevenção primária, tá? E o que significa isso, Alessandra? Significa que não apenas o sexo, que realmente as mulheres, 99% dos casos de câncer são em mulheres, 1% são em homens. Homem não faz parte de rastreamento, porque o homem, como tem uma mama plana, menor, qualquer alteração ele vai palpar. Então, o que o homem precisa é palpar a mama, tá? Mas as mulheres, realmente, o maior fator de risco é sermos mulheres. O segundo, realmente, tem a história genética, que a gente já entendeu que não, a maioria dos casos não tem, né, a história genética, a história familiar. Mas a gente tem que entender quais são os outros fatores de risco. Sedentarismo, estresse, alimentação. Então, a gente precisa entender primeiro sobre fatores de risco e prevenção. Isso é a prevenção primária, tá? Que a gente vê que hoje em dia, cada vez mais, a gente combate, tá? Tem um estudo que mostra, que saiu esse ano, que exercício físico regular, 4 a 5 vezes na semana, diminui em 30% a 40% o risco para câncer. Todos os tipos? Todos os tipos, tá? Todos os tipos também de atividade física? Aeróbicos principais, tá? Mas é importante também termos a musculação, porque a musculação vai aumentar o metabolismo e, consequentemente, vai também interferir nessa relação. Mas, então, precisamos entender sobre prevenção e essas pacientes, consequentemente, 28 anos, não entra no rastreamento para câncer de mama. Ela entra, então, na prevenção primária, de tentar ter uma qualidade melhor de vida e fazer o autoexame. A partir de quantos anos, Alessandra, o autoexame? Quando ela sentir mama. Quando a paciente tem mama, ela tem que tocar. 12, 13, 14. A gente tem que ensinar às nossas filhas, aos nossos filhos, que o nosso corpo é o nosso abrigo. Nós temos que conhecer o nosso corpo. As pacientes, muitas vezes, chegam sem saber se tocar. E o que eu digo é algo. Você se olha todo dia no espelho. Qualquer alteração no seu rosto, qualquer ruga, qualquer acne, você vai notar. Se você palpa a sua mama todos os dias, qualquer alteração você vai notar. Não importa, sentido relógio, anti-horário, não importa. Você tem que tocar a sua mama no momento tranquilo, sozinha. De repente, na hora de um banho, porque desliza mais fácil a água. Mas a paciente de 28 anos, ela tem que conhecer o corpo e se tocar. Ela não faz parte do rastreio, a não ser que ela tenha um fator de risco. Mas aí, para isso, ela pode muito bem procurar um ginecologista ou até mesmo já direto um mastologista e saber. Eu só vou fazer meus exames com 40, com 50, com Alessandra, 30. só um minuto para completar e o ouvinte entender. Quando a gente fala rastreio, exames de rastreamento, a gente está buscando detectar um câncer quando não existe nenhum sinal. Então, Exato. se essa mulher chega para fazer um exame palpando o nódulo, ela já não está mais fazendo exame de rastreamento, ela está fazendo um exame diagnóstico, que a gente chama. A mulher que toca um nódulo, ela tem direito, e aí tem direito, seja pelo convênio, pelo sistema público ou privado, ela tem direito de realizar exames, ela vai ser encaminhada para realizar o exame, ela não vai ter dificuldade. Exato. Aquela que a gente diz que vai ter dificuldade no sistema público de fazer mamografia é a de rastreamento antes dos 50 anos. Porque rastreamento é exatamente fazer exames periodicamente sem ter nenhuma queixa, sem ter sintomas. Isso é rastreamento. É só para Então, entender. exatamente, né? perfeito. Rastreio é diferente então, de assim, diagnóstico. existe a prevenção primária, que é a qualidade de vida, que a gente tem que bater, né? A gente fala cada vez mais isso para a paciente. E, além disso, o autoexame, tá? E aí, sim, o rastreio, como a Mirella falou perfeitamente, que são os exames que ela sabe que vai fazer de tempos em tempos, de acordo com a sua faixa etária e os fatores de risco que o médico orientar, tá? Então, isso aí é o que a gente faz para descobrir precocemente um câncer, tá? É diferente de você palpar algo,
você já está tocando, sentindo, e você procura, como Mirella falou, e você vai fazer um diagnóstico do que você está palpando, que é isso que nós não desejamos, que é isso que entra o Outubro Rosa. Mostrar que a gente não tem que esperar um sintoma. Me perguntaram algo essa semana que eu achei bem interessante. O Outubro Rosa aumenta o número de diagnóstico? Sim, da melhor forma. O diagnóstico precoce. O nódulo a lesão, o nódulo que não é palpável. É, assim, só reforçando que nódulo que você encontrou, palpou, a imensa maioria não vai ser câncer, tá, minha gente? Então, assim, primeiro, não se desespera. Segundo, também, não joga na gaveta essa informação que você teve para você. Jogue no né? Google. Não joga, tenta buscar atendimento, tenta ser examinada, porque aí a gente vai poder realmente você vai poder ter uma resolução. Os dois caminhos, assim, que são perigosíssimos, realmente. Ter o medo e não ir atrás e, ao mesmo tempo, também se desesperar, descabelar e achar que já tem alguma coisa, porque, realmente, a imensa maioria das alterações são benignas. 90% de todos os nódulos são benignos. 90% É, 90%. Exato. Então, o que acontece? A paciente, vamos lá, vamos pensar num caso. A paciente foi fazer um exame, 28 anos, procurou um ginecologista, ele pediu o check-up anual, incluiu a ultrassonografia mamária. Foi visualizado um nódulo sólido, hipoecóico, regular, BIRADS 3, doutora Mirella. 98% de chance de ser benigno. É o tipo de lesão que a gente apenas tranquiliza o paciente e aí a gente pede que acompanhe. Passa aí um tempinho fazendo um acompanhamento de perto e depois libera. Então, o que a gente quer explicar é que é importante a prevenção primária, se cuidar, procurar um especialista, mas em caso de alteração, tanto na palpação como numa ultrassonografia, porque muitas vezes ela vai fazer uma ultrassonografia, o radiologista vai dizer, deu uma alteração, procure um médico. Ela vai para o Google, ela já vai ver quantas chances. Se ele jogar no Google, tem pesquisas que mostram assim, é uma chance de 2 a 98% de chance de câncer. Gente, que pesquisa é Mas essa? veja, Alessandra, a realidade da vida é essa. É muito difícil. É hoje. muito Olha, difícil. eu vou te falar, acho que por mais que a gente tenha um paciente e não olha no Google, a gente olha, todo mundo olha. Esses dias eu estava com um familiar meu doente e o médico na hora jogou e disse assim, isso é uma síndrome de não sei o que lá. Estávamos uns 4 médicos, todo mundo assim, bem... Caras, todo mundo é topado. E aí, todo mundo pegou o telefone na mesma hora. E eu não tenho dúvida, todo mundo olhando no Google, né? Então, assim, vai entrar no Google, Mas como sem é algo dúvida que a gente nenhuma, trabalha né? tanto, né? Que essa questão do nódulo, a gente tenta sempre mostrar porque esse número também é importante, de 90% é benigno. Não é motivo para você se desesperar, mas não é motivo de você deixar para lá. Procura um especialista. O Outubro Rosa, ele é dedicado para elas, não é para eles. Não. Vale a pena a gente gastar 2 minutinhos aqui falando do câncer de mama Com nesse certeza. 1% dos casos. Claro, 1% dos casos diagnosticados, né? Cânceres. Dos cânceres todos De mama. 1% em homens. A cada 100 casos, um em Porque, homem. por exemplo, só pura curiosidade, eu nem tinha feito pergunta nenhuma, elaborado nenhuma pergunta a respeito dos homens, mas quando a gente imagina a imagem de uma mamografia, um homem, eu não teria condição de fazer. Não cabe. Faz. Não tem que achatar aqui, não cabe Mas nada. dá. Né, doutora Faz. Mirella? Como é que fica? Não Fica. faz. É o seguinte, o homem só vai fazer uma mamografia se ele tiver com sintomas. O homem não faz rastreamento. O homem faz diagnóstico. Então, o que é a informação mais importante que a gente precisa passar? Homem pode ter câncer de mama. Porque a informação, o tipo de tecido mamário que a mulher tem, o homem tem aquilo de forma rudimentar. E se aquele tecido for estimulado, ele forma glândula mamária. Tanto é que é comum, no período ali da puberdade, o menino fazer um brotinho mamário, ter uma mama um pouco palpável. É comum em vários períodos da vida, é comum com o uso de vários tratamentos, drogas, tem várias medicações que fazem a mama do homem crescer. Muitas vezes as pacientes Isso. chegam, minha mama aumentou, a ginecomastia. Exatamente. Então, a mama aumentada no homem a gente chama de ginecomastia. Então, realmente, muitas vezes, inclusive, eles nos procuram porque palpou, né, um nódulo, mas na maioria das vezes ele palpou a mama maior. Então, é comum nós atendermos no E aí, consultório nesse caso, homens. faz mamografia. Faz E a mamografia. mamografia ela é bem diagnóstica. A gente consegue ver o que é tecido glandular e se tem um nódulo suspeito. Então, faz Pronto. biópsia. É um momento ótimo também para entrar para a próxima pergunta. Mamografia, ultrassonografia, ressonância magnética. O que é
quando fazer, o que é que difere um do outro, se tem a ver com o tipo de mama, se tem a ver com o diagnóstico prévio, tem a ver com o quê? Então, vamos lá, que aqui é o meu assunto. É o seguinte, a mamografia, sem dúvida, é o exame mais importante de todos eles. É o exame que foi demonstrado por diversos estudos ao longo de décadas que reduz a mortalidade por câncer de mama, se for feito de forma no rastreamento, né, sequencial. Mas a mamografia tem algumas limitações. A mamografia é um exame onde usamos um raio-x da mama. A mama é comprimida, é uma compressão suportável, se for feito tecnicamente de forma adequada, e a gente tranquilizando, obviamente, a paciente com segurança. E a gente comprime a mama em 2 incidências para cada mama. A gente comprime de formas diferentes a mama direita e a mama esquerda, e ao total são tiradas 4 fotos, 2 da direita, 2 da esquerda. E vamos avaliar esse tecido nessa imagenzinha de raio-x. É um raio-x de muito, muito baixa dosagem. Existe um receio da história da radiação, mas entendam que, ao final de uma mamografia completa, nessas 4 fotos, a radiação que a gente está levando ali no nosso corpo, ela é equivalente a viver 3 dias na radiação do meio ambiente que a gente já está exposto dentro do usual. Então, é uma radiação muito baixa, ela é uma radiação espalhada muito baixa, é uma radiação direcional para o tecido mamário também baixa. Os equipamentos mais novos permitem também cada vez menos radiação. Com a mamografia, essa imagem, ela vem, vamos dizer assim, uma foto num pacote único daquele tecido mamário. Só que o tecido mamário, ele pode ser mais denso. O que é isso? É a mama que tem muito mais tecido fibroglandular, um tecido fibroso e glandular, que é o tecido mais ativo, e pouca gordura. 60% das mulheres têm esse tipo de mama. Então, é o mais comum que seja denso. E quando a mama é densa, na mamografia, a gente passa a ter uma dificuldade de visualizar algumas lesões, porque elas ficam obscurecidas no meio daquele tecido. Nesse contexto da mama densa, a mamografia ela pode ser subdiagnóstica, a gente pode não detectar. Mas e aí, por que fazer? Né? Por que faz? Porque a mamografia, o principal achado que ela vai me mostrar são as microcalcificações. Microcalcificações é como uma poeirinha, é uma areinha que a gente vai ver ali na mama. E a mama da gente, ela desenvolve calcificação normal, faz parte do desenvolvimento da idade, faz parte do desenvolvimento. Mas quando a gente começa a ver essas calcificações aglomeradas em grupinhos, isso pode ser um sinal de que ali está começando o câncer na fase mais inicial, que a gente chama de carcinoma in situ. Isso só poderia ver na mamografia? Só na mamografia, nem o ultrassom. E a ressonância, dependendo muito da situação, ela vai mostrar, mas a mamografia ela é 100% diagnóstica para microcalcificação. Seja a mama densa, seja a mama gordurosa, independente do tipo de mama, uma mamografia bem feita, de qualidade, ela vai mostrar microcalcificação. E aí é onde eu tenho a maior chance de fazer uma intervenção numa paciente. Se eu pego uma mulher com diagnóstico de um carcinoma in situ, ela não vai precisar de quimioterapia, ela não vai ter mutilação nenhuma, ela vai fazer uma cirurgia muito mais conservadora. É a forma mais inicial do câncer de mama. Exatamente. Então, assim, é com a mamografia que a gente consegue isso. Então, nessas mulheres com mamas densas, a gente sabe que a mamografia ainda assim tem que ser realizada, mas a gente perde de ver nódulos. Cerca de 60% dos cânceres vão começar como microcalcificação, mas os outros 40% vão começar como nódulo, como alteração do tecido. E aí, nesses casos, eu vou perder de ver na mamografia. E essas são as mulheres que precisam de um complemento e fazer um ultrassom de mama quando fizerem a mamografia. A cada 1 ano, quando ela, a partir dos 40 anos, quando ela começa a fazer a mamografia, ela vai fazer a mamografia, se puder marcar junto, se puder marcar separado, mas a ultrassonografia ela deve estar encasada ali, porque a ultrassom vai me permitir ver os nódulos e a mamografia vai me permitir ver as calcificações. Naquelas mulheres que a mama é bem gordurosa, eu consigo ver tudo na mamografia. Eu não preciso de nenhum outro exame. A mama adiposa, que a gente chama, que é a mama lipossubstituída, a gente vê muito bem, não há necessidade de completar mais nada. Então, a dica, na verdade, o recado é, assim, eu só posso fazer mamografia, faça mamografia. É o mais importante. Eu tenho uma mama densa e eu consigo fazer um ultrassom. O ultrassom complementar vai dar uma grande ajuda de complementação e potencial diagnóstico. E a ressonância? A ressonância é um exame bem mais complexo, né? A ressonância, para quem nunca fez, a gente entra ali num tubo. Detalhe, é mais caro, mais demorado e usa contraste. Bem mais caro. Vou até falar em preços que eu acho interessante vocês terem uma noção disso, porque assim, a mamografia, variando até do Sistema Único de Saúde ou no sistema privado, ela vai aí entre R$ 90 a R$ 400, né?
A ultrassom já tem um valor muito variável, mas nunca vai ultrapassar um valor tão mais elevado do que R$400 ou R$500, né? Muito raro. A ressonância ela vai para mais de R$1.000. Então, assim, é um exame que é muito mais caro. Ele tem que ser feito com contraste endovenoso. É um contraste que tem muito poucas reações, mas é um contraste. E Exame tem mais que entrar no demorado. tubo. E tem gente que não entra no tubo acordado, porque tem fobia. Então, às vezes, é um exame que tem que ser feito sedado nas pessoas que têm essa limitação de não conseguir entrar no tubo, né? Isso é muito comum, por mais que a gente, assim, é bem como a gente faz bastante. É um exame que tem que ser feito em indicações precisas, mas é o exame que tem a maior capacidade de detectar o câncer de mama, principalmente o padrão, o câncer de mama invasivo. Então, aí eu já comecei explicando a dificuldade dela, porque quando eu termino dizendo assim, é o exame que tem a melhor capacidade de detectar o câncer de mama, porque todo mundo não faz. Porque não é acessível. Não é acessível para todo mundo, é um exame complexo, é um exame que precisa ter suas Existem poucos indicações. aparelhos, né? Pouquíssimos aparelhos, inclusive no sistema privado. Não é acessível realmente para a imensa maioria da população. Para aqueles que forem acessíveis, é um excelente método para a gente fazer rastreamento de mulheres de alto risco. Quando as mulheres são definidas como grupo de alto risco, a gente faz uma ressonância de mama uma vez ao ano. E para aquelas mulheres que têm a mama muito densa, existem aquelas que a gente chama de extremamente densas, hoje recomenda-se fazer a ressonância pelo menos uma a cada 2 anos. E vai nos ajudar. Fora isso, aí tem as indicações das mulheres que já estão com alteração mesmo, sabe? Cada vez acomete mais cedo e a prótese de silicone também cada vez é colocada mais cedo. Atrapalha. É uma pura curiosidade se o silicone atrapalha os exames, de alguma maneira. Ó, O que é que atrapalha. muda, né? Não, na verdade é o seguinte: a gente consegue fazer tudo com prótese. Tudo. A gente faz mamografia, faz ultrassom, faz ressonância, faz biópsia de mama. É importante que seja tecnicamente bem feito, porque a prótese ela dificulta mais o posicionamento mamográfico mais adequado. Então, tem que existir uma técnica bem feita. Se o exame for tecnicamente bem feito, ele não tem nenhuma perda diagnóstica. Então, independente, inclusive, que é uma pergunta muito comum da mulher, e se a prótese estiver na frente do músculo ou atrás do músculo? Eu vou botar minha prótese atrás do músculo porque aí eu não quero que atrapalhe. Hoje, vários estudos já mostraram que não há diferença para a gente que trabalha em diagnóstico. Fazer um diagnóstico de câncer de mama, de uma lesão, numa prótese que está na frente ou atrás do músculo, com o que a gente tem hoje de tecnologia e de qualidade de exames e aparelhos, sabe? E, inclusive, não atrapalha as punções, as biópsias. Muitas vezes, inclusive, pacientes cirurgicamente, a gente consegue abordar. Eu tenho um E nem paciente, mexe na prótese. não mexe na prótese. Eu tenho um paciente, teve um carcinoma, paciente jovem, 38 anos, teve um diagnóstico de um carcinoma. A gente conseguiu abordar, fez a cirurgia, preservou a prótese, assim como também preservou a própria mama. Então, assim, cada vez mais a gente consegue não atrapalhar tanto o diagnóstico não ser atrapalhado, não ser atrasado por causa desse implante. Agora, não se impressiona se você tiver prótese, assim, e perceber se, poxa vida, fizeram muita foto da minha mama dessa vez na mamografia, porque realmente, assim, o que acontece quando tem prótese, a gente tem que fazer, ao invés de 4, a gente tem que fazer 8 cuidado a fotos. mais. Porque a gente faz umas imagens a mais, tentando tirar a prótese do meio do campo lá de visão tem manobras que são feitas exatamente para... Então, não se assuste. Porque fizeram uma manobra. Doutora, demoraram muito para fazer minha mamografia. Fizeram uma mamografia diferente, porque fazem realmente manobras para poder ter uma mamografia de melhor qualidade que consiga identificar alguma lesão. Existe uma crítica que é quando se diagnostica nódulos que tem que fazer biópsia e esses nódulos são benignos. E aí não haveria necessidade? Tem sentido essa crítica? Como é que a gente explica isso também? A gente trabalha hoje, quando a gente diagnostica, o que acontece? A gente fala muito sobre rastreamento. Rastreamento faz com que a gente dê muito diagnóstico de coisas que não são câncer. A gente vai conseguir diagnosticar o câncer precocemente, mas, ao mesmo tempo, a gente vai achar várias outras coisas que não são câncer. E a gente tem que ter muito cuidado de não adoecer uma pessoa saudável. Porque o que acontece é, vai fazer seu exame de rastreamento, a gente dá um nódulozinho de aspecto benigno e a mulher fica muito estressada, achando que tem alguma coisa. E a gente deu ali aquele nódulozinho que descreveu ele todo com características benignas, falou com aquela mulher, mas mesmo assim a ansiedade é imensa. E acaba-se numa biópsia, muitas vezes pelos dois lados. O lado do médico que fez o exame, que tem um receio de eu vou assumir essa responsabilidade, nada, vai lá, já bota para fazer biópsia, né? Ao mesmo tempo, também do lado da mulher, que está muito ansiosa, eu quero ter nome e sobrenome desse nódulo. Você está dizendo que é benigno, mas eu quero ter certeza. Então, assim,
Usa-se nos exames de imagem de mama um sistema chamado BIRADS. É uma nomenclatura universal. Se eu estiver aqui, na Alemanha, na China ou no Japão, e eu ver o BIRADS e ver a numeração do BIRADS, eu vou saber exatamente qual foi o grau de suspeição que foi dado para aquela lesão. Isso é usado em mamografia, em ultrassom e em ressonância, para todos os exames de mama. O BIRADS, ele vai numa numeraçãozinha de 0 a 6. E aí essa numeração vai me dizendo exatamente qual é a probabilidade daquela imagem que a gente viu ser câncer. Se a paciente tem um BIRADS 4 ou 5, que seriam aquelas lesões que merecem biópsia. Se ela tem 1, 2, 3, são lesões apenas, na verdade, são imagens que a gente não precisa de biópsia, seria acompanhamento. Mas aí eu te digo, sabe, Josimar, é muito difícil. Hoje, a mulher é muito martelada o tempo inteiro sobre câncer de mama. E aí faz os exames, fez a tarefa de casa dela e aí acha nódulo. E aí vai para a doutora Alessandra estressadíssima porque achou um nódulo e mesmo assim... É a questão que eu falei, né? De você visualizar, conhecer, conversar com a paciente, caso a caso. Você saber que cada caso, cada paciente é um ser especial. Então, a gente vai avaliar os fatores de risco. A gente vai, inclusive, avaliar o grau psicológico da paciente. Tem pacientes que têm cancerofobia, o medo do câncer. Então, pacientes que chegam com BIRADS 2, que é 100% benigno, elas só foram visualizados cistos, que é uma alteração que realmente não tem risco nenhum de ser um câncer, mas ela chega muito ansiosa e aí cabe a nós conversarmos, passarmos para ela toda a segurança e a conduta correta. Nós temos o BIRADS 3, 98%. A conduta é segmento semestral. Mas eu digo sempre, nós às vezes não vamos tratar apenas o físico, temos que tratar o psicológico. É uma paciente que vai para casa ansiosa. Essa ansiedade vai gerar realmente um fator de risco para câncer, porque a ansiedade é um fator de risco. Então, muitas vezes a gente acaba pedindo uma punção para tranquilizar a paciente, mas também, ao mesmo tempo, não precisa de uma cirurgia. A gente faz aquela biópsia e vai fazer o segmento semestral. Até porque tem um racional econômico, né? Exatamente. A gente está no Outubro Rosa e é uma campanha, eu acredito que mais voltada para o público do SUS. Talvez... Todos. Talvez Eu porque acho que abrange um número muito maior de pessoas. Mas deixa eu só para concluir... A gente tem mamógrafo, olhando para esse público do SUS, tem mamógrafo suficiente num país continental como o Brasil e distribuído, digamos, de maneira razoavelmente proporcional num país continental como o Brasil? É interessante sua pergunta. Na verdade, nós temos mamógrafo em excesso. Nós temos uma distribuição muito errática. Demograficamente. Então, assim... O acesso à mamografia não é regular para todos, né? Mas nós temos vários mamógrafos ociosos no Sistema Único de Saúde. No sistema público, a gente realmente tem mamógrafo suficiente. Mas é um problema muito... Nosso país ele é muito grande, né? Ele é muito extenso. A A questão demográfica é sempre muito difícil. O acesso à saúde em algumas regiões é muito difícil. É do mesmo jeito que mamografia. Mamografia não é uma coisa tão fácil que você leva ali e faz. Um exame de sangue, um exame de glicose, né? Que você faz, vai ali aferir pressão. Você precisa do equipamento, de qualidade, de técnicos. Então, o acesso a estes equipamentos, dependendo da região, ele não é. Mesmo sabendo que a gente está num centro muito maior, com a população muito maior, mas a gente tem mamógrafos suficientes com relação a esse equilíbrio, com relação ao interior, que é muito menos gente, mas muito menos aparelhos. Sem dúvida. E eu vou te dizer uma coisa que é impressionante. A gente faz às vezes algumas campanhas, é comum a gente fazer campanhas e colocar existem uns caminhões que vão, né, que vão para a praça. 100 mamografias ao dia. E a gente não chega às 100. Exatamente. É muito difícil numa campanha a gente conseguir fazer todas as mamografias que foram doadas. Então, na verdade, quando a gente fala da campanha do Outubro Rosa, a gente precisa estar reforçando muito, porque eu vou te falar que a maioria não vai por medo. Muito medo de detectar alguma coisa, muito medo de encontrar a doença. E entendeu? muitas vezes o receio, por exemplo, eu pego no consultório paciente que tem medo de fazer mamografia por receio de um diagnóstico, por receio de dor. Gente, é como eu digo sempre, não é um exame invasivo, é um exame realmente que tem uma compressão, mas é uma compressão totalmente tranquila, tá? Então, muitas vezes, nós temos pacientes que têm dores na mama, que a gente chama de mastalgia. Mas a mastalgia, dor na mama, ela tem que ser tratada com um profissional, porque tem causas mais externas, tá? De hábitos, do uso do sutiã inadequado, excesso, o peso, a obesidade.
mas não deixamos de fazer os exames. Não adianta, a gente tem que tratar realmente a dor na mama, mas não usá-la como um modo de evitar fazer a mamografia. Vou correr, que faltam 2 minutinhos para a gente acabar o programa. Do mesmo jeito que eu perguntei sobre os mamógrafos, eu vou perguntar sobre os médicos. Temos médicos suficientes e temos um número suficiente de médicos e capacitados para fazer um diagnóstico correto a partir de uma mamografia? No Brasil inteiro, no país, em dimensões continentais. Falando de mastologista, vai precisar ser rapidinho. Que a gente realmente é o especialista que dá o diagnóstico, infelizmente, não. Tá? A gente realmente tem esse gargalho, tá? No SUS, principalmente, né, a gente falando, porque o paciente sente vamos lá, a gente não está falando de prevenção, tá? Diagnóstico. O paciente sente um nódulo, ele vai procurar um posto de saúde, ser atendido muitas vezes por um enfermeiro, que vai contribuir, pedir a mamografia, porque ela pode pedir a mamografia chega, ele vai pedir para um médico. Muitas vezes naquele posto, naquela unidade, não tem mastologista, tem um ginecologista, então isso demora muito. Temos mastologistas? Temos, mas o SUS, infelizmente, não consegue abranger o atendimento suficiente. Para radiologista, é uma realidade que hoje está cada vez mudando, porque a gente tem hoje muita coisa feita digital, né? Então, mesmo no Sistema Único de Saúde, a gente tem vários mamógrafos e vários serviços que já estão totalmente digitais. Então, você consegue laudar à distância. Existem muitas opções de, vamos dizer assim, laudos feitos por radiologistas à distância. E que, mesmo se o mamógrafo está lá, foi acessível, ela fez a mamografia, por exemplo, existem esses caminhões, eles saem fazendo mamografia, o médico não está lá, não. O técnico fazendo mamografia, está todo mundo, ou pelo menos um médico só, numa estação única de laudo, laudando tudo. Mas ele tem que fazer na mesma hora? Ou não. Ele recebe e faz Geralmente, depois? a mulher vai receber o resultado depois. Vai ser feita a imagem, vai ser feito o laudo, ela recebe depois. Tá, mas eu digo, ele precisa, naquele momento, dizer que está direcionar, acompanhar o exame, direcionar o exame? Não, nada, não. O exame é adquirido e depois vai aquela pilha lá, você tem que dar a pilha de volta. Acabou. Estão passando a mão assim para cima, mas eu vou deixar. Estou diante de 2 garotas propaganda do Outubro Rosa. 30 segundinhos para cada uma, deem sua mensagem, chamem para fazer o exame, façam o que achar necessário. Gente, aproveitar aqui para lembrar a todos que o câncer de mama tem cura, sim. 95% de chance, então vamos mudar esse número do câncer que mais mata mulheres no mundo. Vamos fazer o autoexame e junto fazer o rastreamento anual. Não deixemos de nos cuidar. Nós somos a pessoa mais importante nas nossas vidas. É isso mesmo. Se coloque no centro da sua vida. Faça sua flor estar sempre regada, florescer a cada dia, um novo dia. Esteja sempre um passo à frente na sua saúde. Agradecer imensamente a presença das duas, a trazer esse conhecimento todo aqui para o programa, para muita gente que está nos ouvindo. Faz parte do trabalho de vocês, dessa benfeitoria que vocês têm para fazer para todos. Câncer de mama, estamos no Outubro Rosa, esse foi o tema do Opinião Pernambuco. Está encerrando agora, eu estive aqui com Mirela Ávila, médica radiologista e especialista em mama, e Alessandra Saraiva, médica mastologista. Eu sou Josimar Paraíba, esteve comigo na equipe do Opinião Pernambuco de hoje, Andréa Rocha, Ricardo Araújo, Marília Ferreira, Felipe Novaes, Daniel Mosca. Amanhã tem mais Opinião Pernambuco. Eu volto no programa falando do clima, dessa questão do clima que está uma loucura no país. A todos, uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.